Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Joyce. Eu me chamo Agatha. E nós somos da família Hearts. Gente, como vocês viram então no título aí do vídeo, hoje a gente veio falar um pouquinho sobre as escolas, na verdade, aqui em Portugal, né? No caso da Agatha, é escola básica, ela tá no 7º ano, Terceiro ciclo. no terceiro ciclo. E o que acontece? A gente viu muita dificuldade quando a gente veio pra cá, nós viemos, pra quem nos acompanha sabe que a gente chegou aqui em novembro de 2024, né? E nós procuramos muita coisa na internet, né, filha? E não achamos nada referente. A gente achava de ensinos menores, né? O primeiro ciclo, que acho que chama, né? Segundo ciclo, enfim. Ou secundário. E então a gente não achou nada ali referente ao 7º, 8º e 9º ano. Então hoje a gente veio tirar algumas dúvidas ali que o pessoal às vezes encaminha ali no Instagram e tentar, né, sanar aí algumas dúvidas. E lembrando, gente, que é a experiência dela, tá? Hoje ela tá aqui, eu vou fazendo algumas perguntinhas, a gente fez uma colinha, né? E ela vai estar respondendo pra vocês. Se ficarem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários, tá? Só pra não esquecer, gente, ajude nós a chegar nos 1000 inscritos, tá? Pessoal, assiste os vídeos e não deixa o like, isso é muito, muito, muito importante pra nós, tá? Eu sei que a gente tá passando a nossa experiência, mas tem pessoas que gostam, né, desse tipo de conteúdo, então se tu tá aí assistindo e gosta, deixa o teu like, comenta, né, envia, encaminha pra outras pessoas, que daqui a pouco pode fazer sentido pra elas também, tá? Então vamos lá, filha? Vou iniciar aqui falando como é que foi a questão da matrícula da Agatha, tá? Assim, gente, como nós chegamos então em novembro, a Agatha ainda não havia terminado o 7º ano no Brasil, né? Então ela iria terminar em dezembro de 2024 e acabou que a gente veio em novembro, dia 28 de novembro a gente chegou em Portugal. E o que acontece? Eu não consegui pegar o histórico dela com o 7º ano concluído. Então o que eu tive que fazer? Alguns documentos que a gente tem que trazer pra cá, né, faz parte, é o histórico escolar apostilado. Só que eu não podia apostilar o histórico dela do 7º ano, porque ainda não estava concluído, né? Então o que eu fiz? Eu tive que apostilar o do 6º ano, que estava ok, e do 7º ano eu trouxe só o... como se fosse, como ela tivesse matriculada, sabe? É aquele comprovativo de matrícula, comprovativo de que ela está frequentando alguma escola, sabe? E aquele documento eu não apostilei, tá, gente? Eu apostilei só o histórico do 6º ano dela daí, do Brasil, né? Então, voltando, os documentos que a gente precisa, tá? Vou olhar aqui pra mim não esquecer pra falar nada pra vocês, tá? A certidão de nascimento apostilada, né? O histórico escolar, então apostilado, que a gente trouxe do 6º ano. O passaporte dela e a autorização do pai dela, né? Quem nos acompanha também sabe que a Agatha não é filha do Rodrigo, né? É filha postiça. E então a gente precisou sim dessa autorização, né, do pai da Agatha. E foi super tranquilo, né? A gente conversou com ele, né? Falamos que íamos vir pra cá, pra Portugal, e pedimos pra ele fazer. Então, a gente contratou uma assessoria e nos deu esse suporte aí de como deveria ser essa autorização, porque tem algumas coisas específicas, né? Que tem que constar ali na autorização. E então fizemos, né? O pai dela autenticou no cartório dele, né? Eu autentiquei no nosso cartório no Brasil e já mandei então fazer o apostilamento diário. Daí o apostilamento, então eles ligaram pro cartório onde o pai dela fez a autorização ali, aquele autenticação, né? E pra ver se estava tudo certinho, então, e deram um ok e apostilaram o documento. É assim que é feito o apostilamento diário, tá, gente? Se eu não me engano, foi R$78 cada, 78 e umas coisinhas ali, cada apostilamento, tá?
Então eu trouxe tudo apostilado, não só os documentos da Agatha, mas nossa certidão de casamento, minha e do Rodrigo, né, os históricos meu e do Rodrigo apostilado. Minto, do Rodrigo eu nem trouxe, gente. Não, trouxe sim, a gente conseguiu. A gente só não fez aqui ainda a equivalência, mas eu trouxe apostilada também, o histórico do Rodrigo. Então, enfim, trouxe tudo apostiladinho, tá? O que eu precisei então? Todos esses documentos. Tudo que eu já citei, certidão, histórico, autorização do pai e passaporte. O que acontece? Nós achamos que ia demorar muito tempo pra Agatha começar a estudar. Isso era o que a gente ouvia, né, gente? Era o que a gente... Ai, que é muito demorado. Tá demorando demais, às vezes não tem vaga pra criança na escola, enfim. Então nós fomos até a escola, né? E pra fazer a matrícula dela, nós chegamos aqui na quarta, né? Nós fomos na sexta fazer a matrícula dela, gente, na escola. E na segunda-feira ela já podia ir pra escola. Só que nós achamos que ia demorar um pouquinho, nós não tínhamos comprado os materiais dela ainda, porque estávamos, né? Quem nos acompanha sabe que nós ficamos sem mala, né? Deu um transtorno com as nossas malas, não tínhamos roupa, tivemos que comprar roupa, enfim. Nos transportaram e esqueceram das nos transportaram e esqueceram das malas. Mas é detalhe, né, gente? Então, nós fomos atrás aí no final de semana, né? Mas não conseguimos comprar tudo, né? Enfim. Aí ela iniciou na terça-feira. Mas enfim, então, gente, não demora. Pelo menos a nossa experiência, né? Aqui em Viseu, Nelas, né? Que é o distrito aqui que a Agatha estuda. Não demorou, foi bem rapidinho. Então a gente foi na sexta, na terça. Se ela quisesse, ela podia ir na segunda já. Mas aí na terça ela já tava liberada. Porque eu acho que ligaram, né, pra dizer que podíamos no domingo. No domingo eles ligaram, domingo. gente. E aí eles falaram que se a gente quisesse, a gente podia ir na segunda já. Mas aí não tínhamos material comprado. É verdade, não foi nem na sexta que eles falaram, gente. Eles ligaram depois, a gente fez a matrícula na sexta, tinha que aguardar, né, filha? Aguardar eles ligarem pra dizer que ela podia ir e tal. No domingo eles ligaram dizendo que ela podia, não sei se... Como, né, enfim, eles trabalham aqui direto, gente. Trabalham sábado, domingo, feriado, enfim. É uma loucura. Mas então, esse foi os documentos, né, que a gente trouxe, o que a gente precisou. Então pra nós foi bem rápido, tá? Sobre o transporte, tá, gente? Toda criança ela tem direito, se ela reside muito longe da escola, enfim. No caso nosso, ela não reside muito longe, mas não é muito longe, mas assim, no inverno a gente sentiu essa necessidade, embora nós levamos ela de carro e levamos, e às vezes ela volta a pé, às vezes a gente busca ela na escola. Só que como vocês acompanham nós certamente lá no Instagram, né, Família Hearts, eu estou grávida, né, e vou ganhar a princípio o nosso Danilo em outubro. E as aulas aqui, o ano letivo aqui inicia em setembro. Então vai ficar um pouquinho mais difícil, né, depois que ela iniciar as aulas, pra mim botar o Danilo, né, pequenininho, né, então depois pra levar ela na aula, né, então vai ficar mais complicado. Daqui a pouco o Rodrigo também precisa do carro, então a gente acabou optando por fazer um passe, né, um cartãozinho, e tu tem que apresentar, tem a foto da criança ali, tu tem que apresentar pro motorista, eles passam, daí dizem, a Agatha vai ter que esperar em tal lugar, que ele vai passar o transporte, ela vai descer ali e vai subir ali. Então a gente encaminhou, né, esse passe agora, tem que aguardar, eles vão fazer o cartãozinho, né, o que é o passe, e vão entregar pra ela na escola. Então, não é algo urgente, né, gente? Mas a gente fez porque, ainda mais que em dezembro, então, inicia o inverno. E caso a gente daí não consiga levar ela na escola, aqui é pertinho, né, uns, metros, ela já tá na principal e já consegue pegar o transporte, descer ali e vir pra casa. Então, eu também fico mais tranquila, porque eu sei que ela vai descer aqui, se eu quiser descer ali, eu acompanhar ela com os olhos até ali ficar melhor, né? Então, acabamos fazendo, então toda criança tem direito, só solicitar na secretaria da escola, né, onde tu faz a matrícula, né. Nós também temos pra Agatha o apoio à alimentação. Quando a gente fez, então, a matrícula dela nesse dia, né, logo depois que a gente chegou aqui, nós não sabíamos, né, gente,
Então a Agatha iniciou pagando R$1,46, se eu não me engano, ou R$1,43, uma coisa assim. Então depois, pessoal, a gente, né, tem alguns conhecidos e começaram a comentar, e também colegas da escola também, né, que elas pagavam menos, né. Então a gente foi atrás pra ver, fizemos aquela parte toda do escalão, que isso é para um outro vídeo também, não vou me aprofundar muito, mas nós temos o escalão 2, então nós conseguimos esse apoio pra Agatha no valor de, agora ficou 73 cêntimos. Então a gente paga 73 cêntimos cada alimentação, cada dia que ela almoça na escola. Então, pra nós, né, tipo, caiu pela metade, né? Ficou melhor. Ficou melhor. E é isso. Então é só solicitar também, só vai ter que ir na Segurança Social, dizer que precisa do escalão, né, que eles te dão lá um documento pra preencher. Detalhe, tá, gente? Pra conseguir o escalão, nós, tá? Nós só conseguimos, eu tentei antes, mas a gente só conseguiu depois que a Agatha já tinha o NIS dela, né? Sem o NIS, gente, não conseguimos, tá? Porque o NIF a gente fez no mesmo dia que nós chegamos aqui em Portugal. Nós desembarcamos em Lisboa e já tinha uma pessoa nos esperando com senha pra gente fazer o NIF, né, e abrir a minha atividade, que eu tenho atividade aberta. Então, essa pessoa já encaminhou o nosso NIF. Mas o NIS da Agatha, eu lutei pra conseguir, tá, gente? Lutei, mesmo ela sendo estudante, não sendo pra fins de atividade, foi difícil de conseguir. Mas enfim, então só pra vocês saberem, pra encaminhar qualquer apoio escolar ou qualquer apoio aqui em Portugal, precisa do NIS primeiro, tá? Então a primeira coisa é ir atrás do NIS, tá? Eles também ganham e têm direito aqui em Portugal a um computador, tá, gente? Que é do terceiro ciclo, que inicia, que é o terceiro ciclo é do 7º ao 9º, né, filha? Sim. Isso, então eles ganham um computador no início ali, do terceiro ciclo, que é no início do 7º ano, aí ficam com esse computador, com esse notebook, né, até o 9º ano. A Agatha não ganhou, porque a gente chegou então, já tinha iniciado as aulas, né, ela iniciou em setembro, nós chegamos em novembro, né, então ela acabou não ganhando. Eles falaram pra nós que não tinha mais a disponibilidade, né, tava em falta do notebook, né? Então esse ano a gente vai tentar de novo, que provavelmente esse ano já vai ganhar, né? Outra coisa aqui curiosa é os manuais, tá, gente? É os livros. Eles utilizam... didáticos. Eles utilizam muito livro, muito. Então, assim, a gente, no dia da matrícula, eles fornecem pra gente um QR Code e nós vamos até a livraria, a papelaria, normalmente, né, que eles indicam aqui, para imprimir esses livros, né? Então a papelaria imprime ali na hora, é matemática, português, é físico-química, enfim. Aí então a gente foi até a papelaria, entregamos os QR Codes, ele dá a baixa ali e nos entrega os livros, tá? Então agora, quando eu fui fazer, porque agora finalizou, hoje a gente tá gravando dia 27 de junho, as aulas da Agatha foi até o dia 13, né? 13. Então, ontem, dia 26, nós tivemos que ir até a escola para retirar as notas dela e fazer a rematrícula, tá, gente? Precisei os mesmos documentos para matrícula, né? E entregar, devolver esses manuais em perfeito estado. Sim. Eles conferem, né? O pessoal tem umas pessoas que pegam os livros, né? Conferem ali se tá tudo certinho, se não tem rasura, se não tem... E nós tivemos que entregar com exceção de matemática e português. Porque me falaram que no 9º ano nós vamos ter uma prova que vai calhar tipo conteúdos desde o 6º ano ao 9º. Então eles ficam com esses livros. É o que eles utilizam, né? Português e matemática, né, filha? Sim. Utiliza do 7º ao 9º. Então esses eles ficam. Daí os outros a gente entrega. E o ano que vem não, esse ano, né? Porque é em setembro que eles iniciam as aulas. Eles ganham os outros livros, mas as outras matérias pro 9º ano daí, porque daí agora a Agatha vai pro 9º, né? Passou de ano, gente. Então é isso, os manuais, então o aluno tem que cuidar, né? Dever da criança cuidar e devolver, então, nos últimos dias ali de aula, enfim, quando for refazer a matrícula, tá? Então vamos lá, a gente fez uma colinha, como vocês já estão vendo, quando vocês vejam nós olhando aqui é para nós não se perder, tá?
Eu vou fazer algumas perguntas pra Agatha e ela vai respondendo ali do jeitinho dela, né? Pra vocês tirarem as dúvidas aí, só deixarem alguma coisa nos comentários, certo? Então, filha, quais são os horários das aulas, almoço e intervalos de vocês? Como é que era? Conta pro pessoal. Então, os horários de aula normal eram das 8h30 da manhã às 5h15. Só que, gente, não eram todos os dias que era assim. Por exemplo, na terça-feira era das 8h30 às 4h20. Na quarta-feira e na sexta eram das 8h30 a 1h15 também. Aí você tava liberado, já podia ir pra casa. E, gente, algo muito interessante daqui é que você tem um cartão que você usa pra... Sempre quando você for entrar e sair da escola, você precisa passar na portaria esse cartão. Porque, gente, se você quiser comprar alguma coisa lá na escola, é tudo com esse cartão. Tem uma maquininha lá na escola que você usa pra você comprar a sua senha, que eles dizem aqui, que é o seu almoço, né? Se você quiser almoçar na escola, você compra lá o seu almoço. E aí, por exemplo, lá na escola tem bar que você pode comprar, tipo, um lanche, por exemplo, croissants ou... E é com o mesmo cartão, tá, gente? A gente abastece ele, Sim. Tipo, botamos, sei lá, 10, 15, 20 euros, 30 euros. E ela tem esse valor, daí é os 73 cêntimos se for pro almoço no refeitório, né? Na cantina, que eles chamam. Ou se ela quiser comprar alguma coisa no bar, tem até tipo uma livraria, né, filha? Que você compra materiais escolares ali, se a criança precisar, lápis de cor, borracha, enfim, folhas, pode comprar tudo com esse cartão. E você pode abastecer esse cartão ou pelo site ou por uma salinha mesmo que você abastece com... Daí com o dinheiro normal, daí no caso eu vou lá e saco o valor, entrego pra ela vai lá e abastece o valorzinho que a gente der pra ela. Sim. Então... Gente, e tipo, esse cartão é muito importante. Porque, tipo, você não pode perder de jeito nenhum. Também, eles falam também se acontecer algum acidente, é pra saberem se você tá lá ou não, né? Porque por isso que você tem que sempre passar na entrada e na saída. Uma coisa legal também, gente, é que ela não pode sair em qualquer horário da escola, tá? Sim, tem a opção de cartão bloqueado, condicionado e livre também, né? Eu tenho o cartão condicionado, então mesmo que por mais que o professor me libere mais cedo, eu tenho que esperar até o toque, tenho que esperar até o meu horário de saída para eu poder sair. Então, mas se você tiver o cartão livre, aí você pode sair a hora que você quiser, assim. Só que eu achei, né, gente, por segurança mesmo, como é a gente que tava buscando ela agora, quando eu fiz a rematrícula eu nem me liguei, né, eu não me... Daí agora ela vai começar a vir sozinha, em tese, né? Então eu poderia ter colocado livre, mas por segurança mesmo, a gente não conhecia a região muito bem, né? Nós não sabia que é uma região muito calma, a Agatha vem a pé às vezes, né, nas quartas e nas sextas ela vinha a pé. Então nós não tínhamos essa noção ainda, né? Então a gente fez ele condicionado pra segurança dela também. Também a gente saberia e sabe direto ali no aplicativo que ela está na escola, né? Então. Os intervalos, gente, funcionavam da seguinte forma. Assim, primeiro, quando vocês entram na sala, tem sempre uma mesinha ou algum lugar que você possa colocar o seu telemóvel. Porque, assim, você só vai usar o seu telemóvel na sala de aula ou com a autorização do professor ou nos intervalos. Mas depende, porque na minha escola você só podia usar o telemóvel nos intervalos quando você trocava de sala. Mas, tipo, se você permanecia, tipo, na mesma sala, quando, por exemplo, você teve uma aula de alguma coisa e aí depois você vai ter aula na mesma sala, outra curiosidade, gente, é que é nós que trocamos de sala, não são os professores. Não são os professores. Então quando você troca de sala, aí você pode pegar o telemóvel, né, no intervalo. E, gente, esses intervalos, eles duram de 5 a 30 minutos. Tem intervalos de 5 minutos, de 15
de 30, então Depende muito. Do que eles estão tendo, sim, né? Da só atividade. o intervalo de almoço mesmo que se prolonga, tipo, por exemplo... De 1 a 2 horas? Tem dias que é 1 hora, tem dias que são 2 horas. E, por exemplo, na quarta ou na sexta que eu saía mais, que o meu horário era mais cedo, eu tenho a opção de almoçar na escola ou de almoçar em casa, né? Entendeu? E também na hora do almoço, se fosse, por exemplo, 2 horas ou uma, você também tem a opção de sair da escola e almoçar em casa. Se ela quisesse, no caso, sim. na quinta, né, filha, que você largava mais... Sim, era 2 horas, né, tinha de 2 intervalo. horas de intervalo. Então, às vezes, quando eu tava em casa, né, eu buscava ela na escola, ela vinha, almoçava comigo, e às 2 horas, né, eu levava ela novamente pra escola, né, 1h30, por aí. Então, mas isso vai de criança pra criança, tem a opção de almoçar lá também. E eles não têm, gente, tem algumas escolas aqui em Portugal que tem micro-ondas, tá? Mas aqui os micro-ondas são direcionados diretamente para os professores, então as crianças não podem usar. Então a questão é mesmo de adaptação alimentar, tá? Sim, gente. Porque, assim, no Brasil, a gente não estava acostumada a comer tanto peixe. Porque, assim, gente, a culinária deles é peixe, gente. É peixe. É peixe. É peixe, como é que é? O bacalhau, a natas. Ai. Enfim, é uma forma, como é que eu vou dizer? Além da culinária, assim, é um estilo totalmente diferente. Por mais que a língua seja parecida, embora algumas palavras não são, né, gente? Mas a forma, eles não comem feijão. É muito raro eles consumirem feijão aqui. Sim. Então é uma coisa que nós, lá do Rio Grande do Sul, nós estávamos acostumados a comer feijão todo dia. Ter um caldinho, né? E aqui não, gente. A comida deles são mais seca, sabe? Não tem tanto molho e é peixe, mas é peixe, né? Então, se você não gosta de peixe... Por isso que eu disse, tem escolas que eles deixam a criança levar a sua vianda, né? A sua marmita ali. E pode aquecer no micro-ondas da escola mesmo. Ali não, né, filha? Ali é somente para os professores, né? Sim. Mas assim, uma das coisas que a gente teve alguma dificuldade aqui foi a questão da alimentação, né? Eles consomem muita sopa. Não é sopa que eles chamam, né? Tipo um caldo. Um caldo, assim. Um caldo, assim. Que todas as crianças comem, sim. Todas as crianças consomem aquilo. É padrão. Tudo que é lugar tem. Eu faço curso no IFP e é da mesma forma, gente. Tem a sopa, que é o caldo, e daí tem o prato principal, que é o arroz com frango, enfim. Nunca com feijão, tá, gente? Sim. É sempre mais seco, assim. Né? E voltando àquele assunto de você ter que trocar de sala, por isso mesmo que eles deixam assim, uns quadros assim, colados na parede da escola, com os seus horários, tudo certinho, pra você não se perder. Gente, isso me ajudou demais, porque no começo, gente, eram tantas salas que eu me perdia, assim, eu ficava assim, rodando de um lado pro outro pra achar as salas. Aí é grande, sim. Por mais que seja pequena a escola, ainda é grande porque é muita sala. Sim, é muita sala. E como eles têm que sair pra procurar a sua sala, até tu te encontrar ali na escola, né? Sim. Leva uns dias, né? Até tu conseguir te situar onde é que fica o que e tal. Mas ajudou. Sim, É bom. Então, próxima pergunta. Então, gente, vamos lá. Então, filha, como é que foi, conta pro pessoal como é que foi a tua experiência, assim, em geral. Com professores, com colegas, o que tu achou mais dificuldade, quais as matérias, o que mudou lá do Brasil, que eu sei que mudou algumas matérias ali, que acrescentou, né, gente? Além da carga horária, que aqui é praticamente integral. Qual as matérias, assim, que tu sentiu mais dificuldade? Então, gente, eu cheguei aqui, só que eu pensava que ia chegar aqui e eu não ia fazer amizades. Eu pensava que ia ser muito mais difícil. De fato, foi difícil porque as matérias têm uma grande diferença no Brasil, sabe? Você sentiu? As matérias que eu mais senti dificuldade foi matemática, francês e inglês. Essa questão das línguas, gente. Português é assim, você tem o português de Portugal e o português do Brasil, então quando você chega, você é brasileiro, por exemplo,
Aí quando você chega, eles perguntam pra você qual português você quer aprender, o português de Portugal ou o português do Brasil. O inglês, ele é a língua obrigatória, né? E aí, fora o inglês e o português, são línguas obrigatórias pra você aprender, também eles dão a opção de você escolher francês ou espanhol, no caso na minha escola. Em outras escolas talvez tenha alemão né? Também. Tem uma colega minha que ela falou que no começo, quando ela chegou, ela tinha a opção de alemão também, só que no fim não tinha alemão e deu um... Mas pronto, aí é isso, eu acho muito legal. Aí, gente... Aí a Agatha acabou escolhendo francês, tá, gente? Então, ela faz inglês e francês. Eu tenho, na minha escola, ela é bem pequena perto das outras, mas também nem tanto, assim, ela tem bastante coisa. Ela tem bar, ela tem um ginásio, ela tem uma quadra. Tem a sala de informática. Sim, tem a sala de informática. Eles chamam de TIC. Sim. Quer dizer, a matéria chama de TIC, né? A matéria eles chamam de TIC. Mas uns nomes assim bem estranhos, gente. Sim, deixa eu contar pra vocês. Eu tenho a matéria de português, matemática, fisicoquímica, ciências naturais, geografia, inglês, TIC, que é a informática, né? A cidadania, que, gente, a cidadania basicamente é você se tornar um cidadão. É uma aula disso, a gente fala sobre coisas, assuntos assim sociais, enfim, tipo, sobre igualdade. Igualdade, essas coisas. É tipo uma religião, porque na minha escola do Brasil, a religião da minha escola falava mais sobre respeito, essas coisas, não falava tanto sobre religião, assim, então... puxa bastante por pra esse lado, assim. E no Brasil eram 15, né? Não, no Brasil eram 9. 9 matérias. E aqui eu tenho 15 matérias. 15 matérias. Então, cidadania, história, comunicarte, educação visual, educação física, francês, educação religiosa e tutoria. Gente, a questão da religião, da educação religiosa, você não é obrigado a fazer aqui. A Agatha não fez, por exemplo. Tem, mas você não é obrigada a fazer. E a tutoria é o momento que você tem com o seu... É a aula que você tem com o seu professor regente do Brasil, né? Que é que eles falam diretor de turma. É o nosso professor regente do Brasil. E aí vocês falam sobre como que tá indo, né? Comportamentos das pessoas ou pra justificar faltas, essas coisas. Então era uma vez na semana, né, filha? Sim, era uma vez na semana. Aí deixava assuntos mais livres, assim, pra eles. E aí, gente, no Brasil eu não tinha fisicoquímica, informática, cidadania e francês. E, gente, comunicarte e educação visual também não tinha. E, gente, o que é isso, na verdade? Isso é tipo a arte do Brasil, só que entra em assuntos diferentes, sabe? Tipo... Não sei explicar muito bem, mas eu acho que é isso, assim. Eu não entendi muito bem o conceito, mas é tipo artes do Brasil, entendeu? Só que tipo artes, só que elas são divididas em praticamente 2 partes. Mas entra na mesma lógica. Então, voltando, as matérias que eu mais senti dificuldade foram matemática, francês e inglês. Por quê, gente? Matemática é muito diferente do Brasil. É muito mais puxado. É muito mais, né? Depende também. Se você estudava numa escola mesmo boa no Brasil, até você consegue não ter tanta dificuldade. Mas a minha escola do Brasil não tinha, assim, tanto qualidade de ensino, essas coisas. Então, pra mim, foi mais dificultoso, assim. Nós somos do interior do Rio Grande do Sul, né, gente? Quem nos acompanha sabe. Então, a nossa escola lá é bem... fraca, assim, né? Na verdade, o Brasil, né, é complicado, né? Essas escolas, assim, são um pouco mais fracas em questão de ensino, né? O inglês também foi difícil pra mim, porque na minha escola do Brasil eu também tinha muito pouco inglês e eram coisas básicas, assim, sabe?
E aqui eu tô estudando mais a conversação. fundo, diálogo, apresentação oral, gente, muita coisa. E o francês também eu tive dificuldade também porque é iniciação, né? Não tinha francês no Brasil. Claro que eu fazia também no Duolingo, mas também não é a mesma Não é a coisa. mesma Aqui coisa. também tem, né? Mas então, gente, outra coisa que eu queria falar com vocês é como que os portugueses são aqui, né? Porque perguntam assim, como é que são os portugueses? Será que eles são rudes assim mesmo? Como é que falam? Será que eles são ignorantes? Gente, São pessoas. isso vai muito de pessoa pra pessoa, sabe? Tem uns portugueses que são uns amores, gente. Então não dá pra, tipo, generalizar isso. Mas também, claro que tem uns que são meio rudes às vezes, ignorantes, mas isso, gente... Isso em tudo que é lugar, na verdade, isso em tudo que é lugar, né? Em tudo que é No mundo lugar. inteiro tem pessoas boas, tem pessoas ruins, então isso não... Mas uma diferença que eu achei também foi que as meninas aqui se arrumam muito pra escola, sabe? Elas têm estilo, sabem se vestir, gente. Usam maquiagem, assim, bastante maquiagem, assim, no dia a dia, sabe? Não é uma coisa, assim, tão parecida com o Brasil que as meninas, sabe, iam tão desarrumadas, assim, pra escola. Não, elas se arrumam mesmo, elas acordam de manhã cedo, finalizam o cabelo, fazem maquiagem, vai com o lookinho delas bem estiloso. Sim, gente. Outra coisa interessante que eu me lembrei agora é a questão da educação física, né, filha? Sim, a educação física, gente. Você também tem a opção de ter um armário, gente. Eles Sim, chamam igual, é parecido com os armários dos filmes, gente, é parecido. Mas aqui eles chamam cacife, né? Aí você tem a opção, acho que paga tipo... 2 euros. 2 euros? 2 euros nós pagamos a chave. Você paga a chave e aí você pode usar até você querer devolver. Até você querer devolver, gente. Eu comprei daí esse ano pra mim e fica muito mais fácil, sabe? Porque você não precisa ficar carregando tanto peso, também você pode deixar ali nos intervalos, enfim. Que é muito livro, gente. Gente, é muito livro. Então, imagina. Assim, 15 matérias. 14, na verdade, né, filha? Porque uma você não faz e daí tem mais educação física, enfim, que não utiliza livro, né? E ficava melhor também nos tempos de educação física, porque tem meninas que levam aquelas bolsas de educação física, sabe? E aí, se você quiser, fica melhor de você deixar no armário pra você não ficar carregando pra lá e pra cá, sabe? Sim, tipo as bolsas de academia mesmo. Que elas carregam na mão mesmo, né? A mochila normal nas costas. Só que lá no Brasil a gente faz tudo junto, né? Não precisa trocar de roupa pra fazer educação física. E aqui não, eles têm um tênis pra educação física, uma legging, uma bermuda, roupa específica pra educação física. Aí lá no ginásio mesmo tem os balneários, se você quiser tomar banho lá também, é tudo bonitinho, tem banheiro lá nos balneários, junto pra você se trocar direitinho, né? É bem, se você quiser tomar um banho depois de fazer sua educação física, fica à vontade também. É bem bacana, assim. Bacana, então, assim. Teve bastante, assim, mudanças, assim, significativas, tanto que a Agatha deu 14 meses, eu acho, nas minhas contas, mais ou menos, gente. Porque daí, no caso, como ela teve que voltar aqui pro 7º ano, né, a gente teve que colocar ela aqui novamente, né, e aqui, daí, então, como ela chegou nós chegamos em novembro, daí, em dezembro, ela iniciou, então, como as aulas aqui do 7º ano terminava só em junho, né? Ela teve que seguir no 7º ano. Mas sabe que, assim, falando como mãe e ela também como aluna e filha, ela vai concordar comigo, né? Que isso foi bom, porque às vezes a gente pensa, mas meu filho vai para outro país e vai perder o ano. Não, gente, não, porque ela aprendeu muita coisa. O que ela tá aprendendo aqui, assim, E assim, tem uma diferença surreal, sabe? Tipo, por exemplo, vou dar um exemplo. Aqui, gente, eles já aprenderam a tabuada desde o 3º ano. Terceira série. Isso, então, tipo, sabe, coisas que eles estão aprendendo, que eles aprenderam esse ano em matemática eu não sabia, sabe? Então foi assim, tá sendo pra ela, né, muito bom. E bom também que ela foi para o 7º ano, porque ela não chegou aqui no 8º. Se eu fosse pro 8º, né, eu não conseguiria alcançar, sabe? Daqui a pouco porque no 7º, que já foi complicado, né? Então vocês imaginam direto pro 8º e ainda ela ia começar atrasada, né? Porque daí o ano letivo inicia aqui em setembro. Outubro, novembro, dezembro, ela ia iniciar só em janeiro.
porque aqui já tinha férias, enfim, né? Então, na verdade, realmente iniciar só em janeiro. Então, ela ia ter perdido 4 meses ainda do 8º ano, entende? Então, assim, agora ela já sabe, já conhece os profs, né? Já conhece a turma, a adaptação na escola. A alimentação a gente tá ainda, né? Engatinhando, porque tem muitas coisas que nem eu disse. É questão de costume mesmo, tá, gente? Não é que a comida dele seja ruim, não é isso. É questão de adaptação mesmo. Nós, né, não estávamos acostumados a consumir peixe. Então, assim, é um pouquinho mais, assim, dificultoso, assim, a questão da alimentação por isso, né? Mas sempre quando ela tem a oportunidade também, ela vem pra casa, a gente deixa alguma coisa pronto, ela aquece ali na airfry ou enfim. Então, assim, a gente vai se virando até ter esse costume, né? Sim. É questão de adaptação mesmo. E, gente, na questão de amizades, tipo, me receberam muito bem aqui, gente. Sim. Eu acho que até por ser uma escola pequena, quando chega alguma pessoa, todo mundo já conhece, já sabe quem é, já sabe o nome. Vai entrar em tal sala. Sim. Quando eu cheguei, gente, foi assim... A gente foi muito bem recebida, assim. Assim. As meninas vieram, né, filha? Então, se apresentaram, né? Então, tava abanando lá da janela. Então, assim, a receptividade das crianças, assim, foi uma coisa que me surpreendeu bastante, né? Eu pensava que eu ia chegar aqui, eu ia falar, não ia falar com ninguém. Mas, enfim, gente, aqui tem muito brasileiro. Na minha escola. Mas a Agatha, ela é mais tímida, né? Ela é mais lá dela, assim. Então, né, a gente achou que daqui a pouco, por ser, né, não conhecer, né, não ter esse contato, né, com as pessoas, né? A gente achou que ia ser um pouquinho mais dificultoso, assim, né? Mas até que não, até que tá andando bem, passou de ano, né? Vai pro 8º agora em setembro, né? E agora, ó, ralar, porque no 9º ano, então, tem a prova, um provão, né, filha, que eles fazem, né? E daí, a partir do 9º ano, já escolhem, na verdade, é direcionado para algumas matérias específicas, né? Que é tipo um curso técnico, né, que eles fazem englobado com o ensino médio, né, como se fosse o nosso aí do Brasil. Então eles já têm que começar a pensar o que vão fazer, o que não vão, né? E eu acho que era isso, né, filha? Eu acho. Eu espero, então, esperamos, né, que vocês tenham gostado. Alguma dúvida que a gente possa ajudar e a gente, né, a Agatha possa tirar alguma dúvida, é só deixar nos comentários, a gente vai estar respondendo. Como a gente não conseguiu, né, no tempo que a gente veio, nenhuma dica, nem nada sobre o que a gente tem pra dizer, né, filha? Fiquem tranquilos, pais, e fiquem tranquilas, mães, alunos, alunas, que vai dar tudo certo, né? A gente só não pode desistir, né? Força sempre, né? Mas enfim, gente, pra gente foi de um jeito, pra vocês pode ser totalmente diferente. Exatamente. Porque cada pessoa tem uma experiência, entendeu? Exatamente. Essa é a nossa experiência. Nossa, da Agatha, no caso, né? A minha experiência. Então, assim, venham com fé, com força, com vontade de estudar, que vai dar tudo certo, né? Então a gente fica por aqui, né? Um beijo. E até mais. Tchau, tchau.